Bom dia, pessoas. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre entrevista de emprego. Eu sei que alguns de vocês já assistiram a essa aula, porém a aula é algo cíclico, né? Esse curso de empregabilidade ele é cíclico. E aí acontece que vocês vão ter que ver novamente esse conteúdo, porém com a outra roupagem, porque as minhas aulas nunca são a mesma coisa. Eu sempre acrescento uma coisa, sempre estou colocando coisas novas. E hoje o pessoal que nunca assistiu essa aula, que tem algumas pessoas que ainda não assistiram, vão ter a possibilidade de assistir. A pessoa que vos fala é a professora Valesca. Eu sou instrutora do curso de RH, instrutora de RH, perdão, quase que não sai, do curso de administração. Sou agente de encaminhamento, né, da agência de empregos do Sebrae e, como todos sabem, também sou psicóloga, tá joia? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre entrevistas de emprego, o que falar, o que não falar, como se comportar na entrevista de emprego, quais as roupas, quais os tipos de roupa que a gente deve ir, que é muito importante, que muita gente sai perdendo nesse quesito roupa, ok? Hoje a gente vai entender que se você passou de fase, significa que você já está muito mais perto, tá? De conquistar aí o seu tão sonhado emprego. O que a gente deve fazer antes da entrevista de emprego, o que fazer na hora da entrevista de emprego e o checklist com algumas dicas mais importantes. Se você foi convidado para uma entrevista de emprego, significa que você já passou dessa fase da famosa análise curricular, né? A gente já sabe, acho que vocês já estão carecas de saber como é que faz um currículo, qual a formatação. Depois, quem quiser, quem tiver interesse, quem tiver dúvidas na formatação do currículo, na confecção do currículo, a gente está aqui para tirar as dúvidas de vocês, ok? Na entrevista, ela é um pouco cansativa psicologicamente, a gente pode até usar esse termo, porque uma vez que você vai estar sendo avaliado, é como se você estivesse fazendo uma prova, né? É uma prova falada, vamos colocar assim, uma prova oral. Porém, você não precisa ter medo, porque se você foi convocado, significa que você tem algum dos atributos que eles estão querendo para aquele cargo, tá joia? O sucesso na entrevista, gente, ele exige uma preparação prévia, tá? E aí, o que vai depender de se você vai encarar ela como uma fase mais fácil ou mais difícil, vai depender da maneira como você se prepare, como você se envolve com essa situação. Sendo assim, a gente consegue perceber que a entrevista de emprego, ela não pode, nunca, jamais, em lugar algum, ser encarada como uma loteria, tá? Como que, meu Deus, eu só vou passar quando eu tiver sorte. Não é assim que funciona. É importante que você saiba como se comportar, o que falar. É importante que você saiba também o que você deve vestir nesse momento da entrevista, certo? E aí, eu vou dar algumas dicas muito, muito importantes mesmo, para que você consiga aí obter um êxito, né? Uma vez que, quando nós retornarmos para a sala de aula, eu pretendo já fazer alguns encaminhamentos com o pessoal das entrevistas, eu já falei isso, certo? É importante que vocês estejam muito preparados, tá joia? Aí a gente tem algumas dicas, ó, não sei se vocês conseguem acompanhar isso, vocês conseguem ver. Saiba o local da entrevista, pelo menos no dia anterior à entrevista, tá? É importante, é muito importante, então eu vou até frisar isso, porque muita gente perde a entrevista por se atrapalhar como chega no local da entrevista. É importante que você trace o trajeto, né? O como é que você vai chegar, verifique os meios de transporte que você tem disponíveis para chegar até o local da tua entrevista. É importante que você veja o tempo que você leva para se deslocar da sua casa até o local da entrevista. Tudo isso vai facilitar até mesmo na questão da sua ansiedade. As pessoas que são ansiosas sabem bem o que é que eu estou falando, o que é que eu estou falando nesse momento, tá? Porque a ansiedade, ela já gera toda uma situação desconfortável dentro de você. Aí você imagina você tendo que prestar uma prova oral, né?
E aí você fica com esse medinho de falar bobagem, com essa tensão de será que a pessoa vai gostar de mim? E tudo isso fica mais fácil quando você se prepara, quando você já sabe o local aonde você vai fazer essa entrevista. Conheça a empresa que você trabalha, ou você trabalha não, perdão, que você quer trabalhar. Gente, é fundamental. Estou usando muita palavra importante, né? Eu vou trocar agora, tá? É fundamental que você conheça a empresa que você vai trabalhar. Até mesmo para você poder incrementar a sua entrevista nesse momento, tá? Pode ser que a pessoa te pergunte: ah, por que você quer trabalhar aqui? Aí você já pode colocar algo relacionado à empresa. Você pode jogar a missão, a visão e os valores dentro dessa tua fala. Ah, eu gostaria de trabalhar aí porque, né, é muito importante a gente ser uma pessoa que se interessa pelo próximo. É muito importante. Como eu sei que a visão, a missão e os valores dessa empresa são enaltecer o cliente, coloque-se como o melhor candidato, tá? Você se colocando como o melhor candidato, a empresa vai se interessar por você sem sombra de dúvidas. E quando você agrega os valores da empresa aos seus valores, é muito importante você dizer que você gosta de atender ao cliente, que você quer atender aquele cliente com excelência. Procure saber qual é a missão, a visão e os valores da empresa. Vamos para a próxima. Se você foi selecionado para uma entrevista, significa que você tem, com certeza, alguma qualificação que é necessária para essa vaga, tá? Então, se enaltece, tá? Se enaltece sem arrogância, obviamente, mas você tem que colocar todas as suas qualidades, tá? Nessa entrevista, é o único momento em que você vai ter para se colocar como o melhor candidato. Não tem para onde correr, tá? É a sua chance. Você tem que encarar como a sua única chance. Pode ser que não seja, mas para você tem que encarar como se fosse a sua única chance. As roupas. Eita, Lelê. Como é que você acha que você deve ir vestido? Pausa o vídeo, pensa um pouquinho, tá? Você deve investir da maneira como os outros funcionários daquela empresa se vestem. Se for uma empresa de roupa esporte, não tem problema nenhum você ir com uma blusa polo, uma calça jeans sem ser rasgada, tá? Independente da empresa, não pode ir com calça rasgada, principalmente as meninas, tá? Eu entendo que é moda, porém dá uma ideia de não se importar com aquele momento tão importante como é o momento da entrevista, tá certo? Você tem que se colocar, eu tô falando muito isso, mas é porque eu preciso que isso frise na cabeça de vocês. Eu preciso que vocês tenham isso muito fixado na cabeça de vocês. Que vocês têm que se colocar como o melhor candidato. Me responda uma coisa, você contrataria alguém que fosse para uma entrevista na sua empresa com a calça rasgada? Você iria olhar e ia dizer, poxa vida, a pessoa não teve nem, né, assim, ela nem se importou, veio com a calça rasgada a ponto de nem se importar com a imagem que ela ia me passar. É a primeira coisa que você tem que pensar. Qual a imagem que eu quero passar para aquela pessoa? Será que eu quero passar a imagem de uma pessoa séria? Será que eu quero passar a imagem de uma pessoa desleixada? Pensa nisso. Postura. Eita, gente. É muito importante que a sua postura, tá, esteja de acordo com a sua fala, né? De repente, a gente pode até ter aí uma desconexão entre postura e fala. Você pode dizer que você é uma pessoa determinada e, no entanto, você tem os ombros arqueados. Os ombros, eles não podem ficar arqueados. Os ombros, eles têm que ficar assim, ó, com o peito estufado, tá? Determinação. Sai, mosca, ave. Você tem que mostrar determinação. Se você quer passar uma postura organizada, tenta não movimentar muito os braços. Você quem tem que saber como que é a sua postura, qual a sua melhor postura, tá? Se você é uma pessoa tímida, introvertida e quer passar uma imagem de uma pessoa extrovertida, olha nos olhos da pessoa. Aperta firme a mão dela quando você entrar na sala.
E é importante também que você sempre se mantenha com uma postura ereta, certo? Não precisa também ficar feito um pau, né? Lá parado, pelo amor de Deus. Mas é importante que você se coloque com firmeza, tá? Mantenha uma postura firme, tá joia? Como é que você pode se destacar no meio de tantos candidatos a uma vaga de emprego? Ao cumprimentar alguém, olhe nos olhos e dê um e dê um aperto de mão envolvente e firme. Antes de entrar na sala, certifique-se sobre quais as orientações você deve seguir. Antes de sentar, espere que o entrevistador o oriente quando e onde você deve sentar. Ao sentar, não coloque nada sobre o colo, tá? Tipo a bolsa, a gente tem mania de pegar a bolsa e colocar sobre o colo. Só que aí, o que a gente faz? É automático, tá? É inconsciente, a gente se abraça nessa bolsa. E essa postura de abraçar a bolsa, ela dá uma ideia de insegurança, dá uma ideia de que você tá tendo aquela bolsa como uma proteção para você. Quando, na verdade, você não precisa de proteção, você precisa se mostrar, ok? Sobre a mesa do entrevistador, não coloque mãos, cotovelos, porque essa ação provoca uma ideia de invasão, tá? E você tem que entender que as suas mãos e os seus braços, eles têm que estar soltos, sem fazer muitos movimentos bruscos, porém é importante que você movimente de vez em quando, tá? Nada de colocar as mãos e os braços sobre os cotovelos sobre a mesa do entrevistador. Até a próxima aula. Bem, gente, na próxima aula, que já vai ser na próxima quinta-feira, eu vou passar uma outra atividade para vocês, tá? Que é para ver se a gente consegue encerrar esse curso já na quinta, ok? Espero do fundo do meu coração que vocês tenham aproveitado ao máximo esse conteúdo. Aguardo pela redação de vocês, de quem sou eu, vou já colocar no grupo, tá joia? E até a próxima aula. Ninguém sai de casa ainda para que a gente possa se encontrar já já. Joinha? Beijo no coração de todos. Tchau, tchau.